Olá, tudo bem, galerinha do quarto ano? Graças a Deus, estamos nos cuidando, nos protegendo, tá? Até tudo isso passar. Esse é o nosso esforço diante dessa pandemia. Fazer as tarefinhas em casa, acompanhando os vídeos que as professoras estão mandando, tá? E tirando foto e devolvendo para a gente, para saber se vocês estão conseguindo, se vocês estão com dificuldade, tá bom? Esse é todo o nosso esforço. Cada segmento está se esforçando de um jeito, não é? A saúde, a educação, os pais, e o esforço de vocês diante dessa pandemia é fazer as tarefinhas, é fazer as atividades e enviar para as pros, tá bom? Para as professoras. Tudo bem? Então, escolha um lugar tranquilo, usem esse vídeo da melhor maneira para vocês fazerem as atividades, tá? Ora pausando para concluir, ora dando play para continuar, tá? Usem da melhor maneira, tá? Que vocês consigam fazer as atividades, o que é mais importante. Tudo bem? Então, a Pro vai colocar aqui hoje o que nós vamos, tá? A rotininha do dia, tá bom? Qual vai ser as atividades de hoje, Pro? Então, tá aqui, olha, vou compartilhar com vocês. Essa é a nossa atividade, tá? Nós vamos, olha lá, Escola Municipal Olga Greve Alves, Cândido Mota, 20 de maio de 2021. Hoje é quinta-feira, tá quase acabando a semana, né? O que nós vamos fazer hoje? A leitura de hoje é João e o Pé de Feijão, tá? Tá lá no grupo, a professora Andréia, quem leu, tá? Então tá lá o videozinho da professora Andréia lendo João e o Pé de Feijão, tá? Ouçam com atenção. E aí nós vamos para a nossa atividade 2, tá? Que é esse material aqui, olha, aprender sempre. Vocês vão pegar esse material e vão lá na página 25. Tudo bem? O que nós vamos fazer na página 25? O planejamento da escrita, da reescrita. Nós não lemos na aula passada esse conto, O Lobo e os Sete Cabritinhos? Nós lemos. Então, agora, nós lemos, nós discutimos, não foi isso? Hoje nós vamos planejar para depois fazer uma reescrita. O que é planejar, professora? Ah, nós vamos aprender hoje. Quando a gente pensa em reescrever, a gente primeiro precisa planejar. O que é planejar? Então, nós vamos escrever o conto do Lobo e os Sete Cabritinhos. Então, hoje nós vamos planejar. Nós vamos ver quais são os episódios, como acontecem os episódios, tá? Qual que é o conflito, que nós já aprendemos o que é conflito. Qual é o desfecho? Nós também já aprendemos que desfecho é a solução do conflito. Nós já aprendemos. Então, da história do Lobo e os Sete Cabritinhos, qual foi o conflito? Qual foi o problema da história? Qual foi o desfecho? Que final que teve a história? Então, isso é um planejamento. Eu falar dos episódios, eu falar dos acontecimentos, eu falar das ações na ordem. Isso tudo é planejamento para depois reescrever, tá bem? No final desta aula, vocês vão ter aula de informática. Não esqueçam, tá? Tem muitas crianças que não estão participando e o professor me falou. Então, não esqueçam da aula de informática que também tem hoje. Tudo bem? Então, vamos lá? Vocês vão abrir o material na página 25. Vamos lá? Olha lá. Na página 25, o que é que tem para a gente fazer hoje? Vamos lá? A Pro vai ler, acompanhe o cursor da Pro, olha. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai fazer um planejamento para apoiar a sua reescrita do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Então, para que serve o planejamento?
para apoiar a minha reescrita. Quando eu planejo e eu estou escrevendo, eu falo assim, ai meu Deus, esqueci de tal coisa. Aí você volta no planejamento e fala assim, ai, agora é isso. Aí você volta lá para sua reescrita, para deixar ela o quanto mais próximo da escrita do conto, tá bom? Então, o planejamento é colocar os episódios, colocar o problema, que é o conflito, ver qual que é o desfecho, tá? Quais são os personagens, o que esses personagens representam na história, no conto, qual característica deles, quais qualidades e quais defeitos, que são as características que nós já aprendemos também, tá bem? Então vamos lá? Olha lá. Atividade número 1. Depois de ouvir a leitura do conto Sete Cabritinhos feito pelo professor, pela professora, vamos preparar a reescrita. Ainda não é a reescrita. Nós vamos preparar. De que jeito? Para isso, você, junto com a sua turma, fará uma planificação, um planejamento do texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. Esse planejamento apoiará a escrita do texto e ajudará vocês a não esquecerem de nenhum episódio da escrita, da história, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer esse planejamento, porque a hora que eu estiver descrevendo, eu venho aqui na minha lista de episódios e vejo qual é a seguinte, para eu não esquecer nenhum, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, voltar lá no nosso textinho, tá bom? Então, veja bem, nós vamos, deixa eu mudar aqui. Nós vamos, a professora vai por outra telinha para a gente ver, olha. Então, o que que a gente vai fazer? Voltar lá na nossa história, lá no nosso conto, tá? Vamos retomar. Então, o Lobo e os Sete Cabritinhos. Eu vou ler e vou ver qual é o primeiro episódio aqui, tá? Então, olha, a gente lendo, ó, era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar seus filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 cabritinhos e lhe disse: Ah, achei o primeiro episódio. Ah, olha aqui, olha. Então ela amava, e aí um dia ela precisou ir para o bosque e chamou os cabritinhos e disse para os cabritinhos: Ah, o primeiro episódio. Então, o que que a gente vai fazer com esse primeiro episódio? Voltar lá na nossa atividade do dia. Opa, passei muito aqui. Na nossa atividade do dia e escrever o episódio aqui. Qual que é o episódio? Né? Então, a gente busca, lê tudo de novo o textinho e vamos ver o primeiro episódio. Ah, eu achei o primeiro episódio. É esse daqui, olha. Então, a gente vai escrever esse episódio lá na atividade número 1, tá? Vamos ver se a Pro consegue fazer uma coisa aqui. Então, nós vamos lá na atividade número 1, da página 25, ó. Na atividade 3, e eu vou escrever o primeiro episódio, não deu certo, tá? Então, a mamãe, vendo que precisava ir para o bosque, chamou os 7 cabritinhos e disse, né? Esse é o primeiro episódio, é o que vocês vão escrever aqui, tá certo? Tá? Muito bem. Aí eu volto no texto e vejo qual é o outro episódio, né? Aí ela alerta sobre o lobo mau, que ele tem uma voz rouca e umas patas pretas, né? Que ela avisa os cabritinhos para tomar cuidado com o lobo. Então, eu vou pondo os episódios aqui, todos que aparecem lá no textinho. Isso aqui é um planejamento, tá? Um planejamento que depois vai me ajudar no outro dia que a gente for fazer a reescrita, tá bem?
Essa é a atividade número 1. A atividade número 2 está na página 26, tá bem? Na página 26, fala assim, olha. Para apoiar a reescrita do conto, além do planejamento, faça a lista dos lugares que os cabritinhos se esconderam. Ai, que fácil, Pro! É muito fácil. Olha lá, você aqui fala colegas, se a gente estivesse na sala de aula. Mas você pode ser com seu irmão, com a sua mãe, vai consultar, depois nós vamos consultar essa lista para fazer a produção, tá? Então, como que eu faço a lista, Pro? Eu vou lá no meu texto de novo e vejo onde é que fala no texto que os cabritinhos correram e se esconderam. Olha lá. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e quando viram que era branquinha, porque ele já tinha se disfarçado, né? Quando era branquinha, acreditaram e abriram a porta. O lobo, olha lá, mas o lobo entrou. Mas não, foi o lobo que entrou. Os cabritinhos amedrontados trataram de se esconder. Olha aqui, ó. Pro vai marcar aqui. Vocês marquem também, quando vocês forem ler o textinho, marquem também, para vocês não se perderem, tá? Então, olha, o primeiro se escondeu debaixo da mesa. Pro vai mudar. Ó, o segundo se meteu embaixo da cama. Olha lá, vamos ver. O terceiro, ó, bem aqui, ó. O terceiro dentro do forno. O quarto, olha lá, provei por outra cor. O quarto foi para a cozinha, tá? O quinto, de novo, olha lá, mudei a cor. O quinto fechou-se no armário. E aí, a gente tá fazendo a lista, né? O sexto entrou embaixo da pia, olha lá. E o sétimo, olha só, o sétimo na caixa do relógio da parede. Nossa, Pro, achamos onde os cabritinhos se esconderam. Muito bem. Depois que eu marquei aqui no meu texto onde eles se esconderam, eu vou voltar lá na minha atividade 2 e vou escrever aqui, vou fazer a lista. Onde os cabritinhos se esconderam. Então, eu vou copiando tudo que está lá no texto, eu vou fazendo a lista aqui. Tudo bem? Gente, muito tranquilo, né? Essa é a atividade de hoje. Não é fácil? Muito fácil, tá? Então, caprichem, tirem foto depois e mandem para a Pro, tá? A hora que vocês estiverem fazendo essa atividade número 1 aqui, que vai demorar um pouquinho, vocês dão uma pausa no vídeo, tá? Depois que vocês terminarem essa daqui, aí vocês dão play para ouvir o que é para fazer na segunda, tá bom? E se precisar voltar ao vídeo do começo, é muito tranquilo, é só voltar. Tudo bem? Combinado? Caprichem, façam direitinho, peçam ajuda se precisar, tá? E não esqueçam de mandar as fotos. Tudo bem? Combinadinho? Peçam ajuda se precisarem e não deixem de fazer, porque quando acumula, aí vocês se perdem nos vídeos, tá ok? Beijo no